Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, vamos agora só dar uma olhadinha aqui nos exemplos que a gente tinha dos outros aspectos, porque a gente já tinha falado dos verbos ter e vir, mas eu quero que você olhe aqui rapidamente só mais alguns exemplos. A gente tem aqui, ó, quis pôr o seu envelope por cima do outro. Então, a pronúncia permite você saber a diferença e o contexto também. Agora, um dia ele pôde, hoje não pode mais. Então, esses dois, cara, eles não vão confundir ninguém na prova. Agora, em relação aos verbos ter e vir, e claro, seus derivados, aí o bicho pega, porque não tem nenhuma mudança, nada sutil. Eu digo ele sempre vem e digo ele sempre vem. A pronúncia é a mesma. Eu não falei vem, isso não existe. Então, o bizu é olhar para quem é o sujeito e ver se esse sujeito apresenta o núcleo no singular ou no plural. Se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo fica no plural. E nestes casos, o plural sempre vai ser marcado pelo acento circunflexo, que é uma marca de pluralização na língua portuguesa, tá? Aí agora a gente termina os conceitos relacionados à acentuação e vamos adentrar nos conceitos da morfologia, das classes gramaticais. Como eu disse a vocês, nós temos 10 classes gramaticais. E aí nós temos 6 variáveis e 4 invariáveis. Exatamente como eu fiz aqui com as minhas mãos. E por quê? Vamos entender isso. Porque uma fica isolada, já te adianto quem é o verbo. Por que o verbo fica isolado? Porque é a classe mais variável de todas, é a classe mais importante, é a classe que manda em todo o processo de análise sintática, então fica sozinha. E as outras 5? Trabalham num processo conjunto. Eu tenho uma classe gramatical que fica aqui no meio e as outras em sua periferia só obedecendo. Quem é que fica aqui no meio? É o substantivo. Há autores que defendem que nós dividimos as classes gramaticais em dois blocos, o que é verbo e o que é nome. Exatamente assim. Por isso que mesmo o verbo fazendo parte das classes variáveis, ele fica isoladão. Agora, os outros 5 ali sempre caminham juntos. O substantivo mandando e quem está ali no entorno só obedecendo. Só obedecendo. E aí agora a gente vai ver um a um, tá? Então vamos ver um termo a um termo, né? Ou uma de uma classe a uma classe. Então acompanha aqui comigo, galera. Eu gostaria que vocês vissem isso, ó. Então vamos lá. Passamos agora para a parte de classes gramaticais e vamos dar uma estudadinha nisso daqui, ó. As classes de palavras ou classes gramaticais são 10. Aí nós temos substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Essas categorias são divididas em palavras variáveis, aquelas que variam em gênero, número ou grau, e palavras invariáveis, as que não variam. E aqui a gente começa com o substantivo. Então vamos lá. Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Exemplos: Ana, Brasil, beleza. E ele flexiona em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, em grau, aumentativo e diminutivo. Mas é só isso que eu tenho para falar sobre o substantivo? Claro que não. Então vamos lá, ó. Turma, primeira coisa que a gente tem que entender é que o substantivo serve para nomear. E aí, quando eu digo que ele serve para nomear, eu digo que ele serve para nomear os seres e as coisas. Mas o substantivo ele não tem só esta importantíssima função, não.
A principal função do substantivo é ser um termo determinado. O que significa ser um termo determinado? Significa ser um núcleo. Um núcleo. Como assim, Sidney? Vamos lá. O substantivo é o cara que vai ficar no meio e as outras 4 classes em sua periferia só obedecendo ao substantivo. Ele é o determinado e quem acompanha o substantivo é determinante. Isso aí serve para a gente entender um assunto bem lá na frente, que é um assunto relacionado à concordância, tanto a verbal quanto a nominal. O que a gente aprende em relação à concordância verbal na escola? A gente aprende que o verbo concorda com o sujeito. E isso não é a verdade. Isso é parte da verdade. E aí o avaliador ele te arrebenta. Principalmente a nossa banca. Coloca uma frase enorme, um sujeito grandão, várias palavras no plural e deixa o verbo como? No plural. E como esse avaliador é bem esperto, ele vai colocar ali uma frase que faça sentido. E aí você vai ler a frase, vai entender o que tem ali, vai perceber que tudo se encontra no plural e para você aquela frase vai estar perfeita, certa. Mas o verbo ele não concorda com o sujeito todo. Ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então eu posso ter várias palavras no plural dentro daquele sujeito. Se o núcleo se apresentar no singular, como é que tem que ficar o verbo? No singular. Então, ó, eu já entendi concordância verbal. Ah, mas tem os casos especiais? Tem, mas se eu entendi a base, eu já resolvi um bocado de coisa. E na nossa banca especificamente, saber só essa bobeirinha já é o suficiente para acertar mais de 80% de questões que eles já cobraram em relação à concordância verbal. Agora, e pensando na concordância nominal, que é a relação entre o nome e os seus determinantes? É mais fácil ainda. O nome é o substantivo. Quem está ali em sua periferia acompanhando, eu já vou até dizer de cara, depois a gente vai falar sobre eles, é o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Estas 4 classes acompanham o substantivo. Em relação à concordância nominal, o substantivo manda e quem acompanha o substantivo obedece. Então é basicamente assim: se o substantivo aparecer no singular, quem acompanhar fica no singular. Se ele aparecer no plural, quem acompanhar fica no plural. Se ele aparecer no feminino, quem acompanhar fica no feminino. Se ele aparecer no masculino, quem acompanhar fica no masculino. É assim que funciona. Ah, mas tem os casos especiais. Tem, mas eu entendi a base? Entendi. Então pronto, acabou. Então é por isso que o substantivo é tão importante para nós, tá? E aí vocês estão percebendo aí que eu estou dando uma pincelada em relação ao que vem escrito. E quando precisar falar mais, eu ainda vou falar mais, tá? Agora vamos voltar aqui para o nosso material. Ó, o próximo camaradinho aí é o verbo. Para a gente já trabalhar já essa diferença entre nome e verbo. Então, olha o que a gente tem aqui. Verbo é a palavra que indica ações, estado ou fenômeno da natureza. E aí, exemplos: existir, sou, chovendo. E em relação às flexões, ele flexiona em pessoa, primeira, segunda e terceira, número singular e plural, tempo presente, passado e futuro, modo indicativo, subjuntivo e imperativo, e voz ativa, passiva e reflexiva. Caraca, é muita coisa, né? Mas vamos lá. Vamos bater um papo um pouco melhor sobre o verbo, gente. Vem aqui comigo, ó. Primeira coisa que eu apresentei no material é o que você vê em qualquer material de língua portuguesa, que o verbo indica ação, estado e fenômeno. Mas não basta fazer isso para ser um verbo. Tem que indicar ação, estado e fenômeno de acordo com a perspectiva temporal. Como assim? Passado, presente e futuro. Porque se não existir essa perspectiva temporal, não vai ser verbo. Vamos pegar, por exemplo, a ação. Eu digo que a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem não é verbo, mas faz você pensar em verbo.
É um substantivo abstrato. Indicação. Mas, caramba, não é verbo. Vamos pensar em estado. Eu digo que os alunos do TJ são estudiosos. Estudiosos é um estado, mas nem por isso é verbo. Aí é um adjetivo. Eu digo a chuva caiu forte na semana passada. A palavra chuva indica um fenômeno da natureza, mas nem por isso foi um verbo, e sim um substantivo. Então, para ser verbo, tem que indicar ação, estado, fenômenos da natureza, mas tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. E nem é por isso que o verbo é tão importante. Na verdade, ele é muito importante porque ele é responsável por um processo. Que processo é esse? O processo do sistema SVC, que é o principal sistema linguístico que a gente tem na língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Ele me diz quem é ele próprio, ele me diz quem é o sujeito e ele me diz quem é o complemento. No outro momento, bem próximo, nós vamos entender isso melhor, tá? Isso vai ficar para uma próxima aula. Mas agora eu quero chamar a atenção para as desinências, principalmente as desinências modo temporais e as desinências número pessoais. Vozes a gente deixa quieto, a gente vai ver num outro momento, depois de entender um pouco melhor a transitividade, porque vai ser importante para a gente entender a transitividade para poder entender as vozes verbais. Mas essa primeira parte das desinências a gente já tem que entender. Então vamos lá. O verbo ele varia em número, pessoa, modo e tempo. Número e pessoa é muito tranquilo. Número é singular e plural. Pronto. Agora, pessoa são as pessoas do discurso. Eu tenho até 3 pessoas. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, por isso eu tenho primeira, segunda e terceira pessoas. Mas eu tenho primeira, segunda e terceira do singular, plural. Isso é muito fácil. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a segunda? Tu. Quem é a terceira? Ele ou ela. Agora, e no plural? Quem é a primeira do plural? Nós. Quem é a segunda? Vós. Quem é a terceira? Eles. Então, aqui muito tranquilo. O bicho vai pegar de fato é no modo e no tempo. Quando eu falo em modo verbal, a gente já viu aí no material. Tem 3 modos verbais. Eu tenho indicativo, subjuntivo e imperativo. Agora, para que serve um modo verbal? Para indicar a atitude na sentença. O modo indicativo, ele mostra aquilo que é real, aquilo que é certo, aquilo que é um fato. Então, ele trabalha uma atitude realista. O modo subjuntivo trabalha numa contrapartida em relação ao indicativo. Então, se o indicativo mostra aquilo que é um fato, o subjuntivo mostra aquilo que é uma possibilidade. Se o indicativo mostra aquilo que é certo, o subjuntivo mostra aquilo que é incerto. Então, o subjuntivo ele trabalha no campo das hipóteses. Então, ele mostra uma atitude hipotética. Agora, o imperativo. A palavra imperativo veio de imperador. O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, o imperativo indica a ordem. Claro, não necessariamente precisa ser uma ordem escrachada. Pode ser um pedido, pode ser uma súplica, mas o comando esperando o interlocutor, o receptor, como vocês preferirem, agir da nossa forma desejada, sempre vai existir. E aí vamos ver como é que isso funciona na prática. Se eu falar assim, ó, João, saia daqui agora. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de dar uma ordem. Então, isso é um modo imperativo. Mas, como eu disse a vocês, não necessariamente precisa ser uma ordem escrachada. Se eu falasse assim, ó, João, vamos almoçar agora, porque eu estou morrendo de fome. Neste momento, também é um modo imperativo. Porque eu quero que o João vá fazer o quê? Vá almoçar comigo, porque eu estou morrendo de fome. Agora, se eu dissesse assim, ó, João quebrou o braço da cadeira. Eu dei ordem? Não. Então, se eu não dei ordem, eu não penso mais em imperativo. Agora eu vou pensar em modo indicativo ou subjuntivo. Então, eu vou pensar em fato ou possibilidade. Mas eu estou dizendo que ele quebrou o braço da cadeira. Então, isso é um fato. Então, isso é um modo indicativo. Agora, se eu dissesse assim, ó, João talvez soubesse as respostas do teste. Ele sabe? Não.
talvez soubesse. Então, a possibilidade. Então, modo subjuntivo. Então, a gente define aqui de forma muito simples. O indicativo mostra aquilo que é um fato, o subjuntivo mostra aquilo que é uma possibilidade e o imperativo vai mostrar uma ordem. Pronto, acabou. Agora, quem é o grande perigoso? É o tempo. O tempo ele também se ramifica em 3 situações. Eu tenho passado, presente e futuro, que na verdade a gente chama o passado de pretérito. Pretérito, presente e futuro. Só que eles se ramificam, não o presente, porque o presente é pontual, mas o futuro se ramifica, o pretérito se ramifica. Então o futuro, ele se ramifica em futuro do presente e futuro do pretérito. E o pretérito, eu tenho um pretérito perfeito, eu tenho um pretérito imperfeito e eu tenho um pretérito mais que perfeito. Ele se ramifica em 3 situações. E adivinha, quem cai mais na prova? Óbvio, é o pretérito, por 2 motivos. Primeiro que ele é o mais ramificado, o mais. Mas o principal motivo é que o avaliador tem certeza absoluta que a maioria dos candidatos não faz a menor ideia da diferença de pretérito perfeito para imperfeito para mais que perfeito. E por incrível que pareça, é algo muito simples. Basta você saber o que significa a palavra perfeito. E quem é mãe, muito provavelmente escutou esta palavra com muita ênfase no dia do nascimento do filho. Quando o médico entregou o filho nas suas mãos, ele disse assim, ó, seu filho nasceu perfeito. Ele quis dizer que seu filho nasceu completo. A palavra perfeito significa completo. Significa que teu filho nasceu com boquinha, com bracinho, com orelhinha, com perninha. Ou seja, ele nasceu perfeito para viver, completo para viver. Ele não precisa mais de nada. E o pretérito perfeito é isso. É um passado completo, um passado completamente realizado, um passado extinto, um passado terminado. Então eu digo assim, ó, vamos ver como é que isso funciona na prática. Você fala assim, Sidney, o que você fez ontem? Aí eu digo, ontem eu comi pizza. Comi pizza. Eu ainda estou comendo? Não. Já acabou, não já acabou? Então, é um passado completamente realizado. Agora, na prova, o avaliador ele vai simplesmente pedir para você classificar o verbo. Então, vai colocar assim, ó, Sidney comeu pizza em Cascavel. Pronto. Botar assim. Porque agora eu tô morando em Cascavel, né, galera? Agora eu não moro mais no Rio de Janeiro, por isso que eu tô assim, ó, com esse frio danado, que aqui é muito frio, né? Tô com essa cara de sono, não sei o quê, que aqui é um frio do caramba. Às vezes tá um solzão danado, frio, nunca vi isso. Agora vamos lá, ó. Na prova o cara vai botar assim, ó, Sidney comeu pizza em Cascavel. Aí ele vai destacar o comeu, ele não vai pedir para você colocar ali que é um pretérito perfeito do indicativo. Pode até ser que ele peça, mas ele na verdade vai trabalhar mais em cima da semântica do verbo. Então ele vai destacar e vai pedir para você assinalar uma opção que diga algo correto sobre o termo destacado. E para ser algo correto, vai ter que dizer que é um tempo verbal no passado, extinto, terminado, acabado, completamente realizado, pois é um pretérito perfeito do indicativo. Agora, o que seria o pretérito imperfeito? Este in é um prefixo que vem para negar essa completude. Então, o pretérito imperfeito vai indicar uma continuidade. Como assim? Você me pergunta, Sidney, o que você fazia há 20 anos? Eu vou dizer, eu só jogava videogame. Então, neste momento, isto é um passado. Mas eu fiz só uma vez? Não, fiz várias vezes. Então, era uma rotina, era um hábito. Portanto, um pretérito imperfeito do indicativo. Na prova, como é que o avaliador pode fazer? Ele vai colocar assim, ó, Sidney jogava videogame na infância. E aí ele vai destacar o jogava e vai pedir para você assinalar uma opção correta em relação àquele termo destacado. E aí ele vai dizer que ali tem um tempo verbal no passado, com processo rotineiro, habitual, contínuo. Existe pegadinha aí? Existe. Pode ser que ele chame esse passado aí de passado inacabado. Aí o aluno pira. Como assim inacabado? Ele vem até o presente? Não. É porque os gramáticos do passado, eles chamavam o pretérito perfeito de passado acabado e o pretérito imperfeito de passado inacabado.
não porque se estendesse até o presente, mas porque na época em que era passado, não era pontual, era rotineiro, era habitual. Então, falou de passado acabado, é pretérito perfeito. Falou de passado inacabado, é pretérito imperfeito. Tem algum macetinho ali na hora do desespero para diferenciar um do outro? Tem. Se você conseguir inserir a palavra ontem, você mata que é um pretérito perfeito. Então, quando eu disse Sidney comeu pizza em Cascavel, dá para inserir a palavra ontem em qualquer local da frase? Dá. Ontem Sidney comeu pizza em Cascavel. Sidney ontem comeu pizza em Cascavel. Sidney comeu pizza ontem em Cascavel. Sidney comeu pizza em Cascavel ontem. Caramba, dá para colocar em qualquer local. Então, se eu consigo inserir a palavra ontem, pronto, matei. É pretérito perfeito, é o tal do passado acabado. E quem sobra ali por último? É o pretérito mais que perfeito. Ele é mais do que completo. Ele é o que a gente chama de passado do passado. Pois lá na gramática diz que ele é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Como é que isso funciona na prática? Eu digo que João tirava os sapatos que sua mulher usara na festa. Maria, né? João tirava os sapatos que Maria usara na festa. Aí, neste momento, pensa comigo. O que aconteceu primeiro? Primeiro João tirou o sapato ou primeiro a Maria usou o sapato para que depois João pudesse tirar? Ora, primeiro a Maria usou para que depois o João pudesse tirar. Então, este usara é um pretérito mais perfeito, pois é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Então, vocês vão percebendo que a melhor coisa é entender o verbo. E claro, você vai decorando as desinências. Vocês viram que no jogava eu já matei pelo vá, que era um pretérito imperfeito. Agora, no ra, no zara, eu matei que é um pretérito mais que perfeito. E o que acontece com o presente, aliás, com o futuro? Que tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Como é que isso pode ser abordado na prova? O futuro do presente, com aquela terminação em irá, com acento no A, e futuro do pretérito com a terminação iria, né? Jogará, jogaria, tem uma sutil diferença. Vamos lá. Eu digo assim, ó, Pedrinho é talentoso no futebol, jogará no Flamengo. Eu estou dando certeza, porque eu estou vendo que o talento dele é exacerbado. Então ele com certeza vai jogar no Flamengo. Por isso eu disse, jogará no Flamengo. Agora, olha para o Pedrinho e fala assim: nossa, Pedrinho é talentoso. Se treinar bastante, tal como Cristiano Ronaldo, jogaria, ó. Se ele treinar, jogaria até no Flamengo. Jogaria. Jogaria no Flamengo. Jogaria. Jogaria. Então vamos pensar assim. Neste momento, eu não estou dando certeza. É uma possibilidade. E aí você pira e pensa, mas espera aí. Como uma possibilidade se é um tempo verbal do modo indicativo. E o modo indicativo expressa certeza. Bem, o pretérito, aliás, o futuro do pretérito aí, ele é um tempo verbal muito novo. Então, por isso ele foge um pouquinho daquela regra dos outros. Então, ele serve para essa questão da possibilidade, isso acontece, né? Jogaria, ou seja, seria uma possibilidade, não estou dando uma certeza. E ele também serve como acervo de polidez, ainda mais para vocês que serão futuros servidores, vocês sabem que não dá para tratar de forma pessoal dentro da administração pública, ou seja, eu não posso pisar em quem está embaixo, não posso puxar o saco de quem está em cima. Eu tenho que tratar todo mundo de forma homogênea, com impessoalidade. Então eu tenho que ser educado com todo mundo. Eu não posso tratar mal o cara que está abaixo de mim. Então eu não posso dizer assim, ó, eu quero que você faça isso. Não. Você vai mandar um documento dizendo eu gostaria que o senhor fizesse isso. É questão de polidez. Então o futuro do pretérito ele mostra isso, essa questão de polidez. Então o verbo, galera, ele é mega, mas mega importante, tá? Então agora eu quero que vocês olhem para um outro camaradinha aqui que eu vou mostrar para vocês.
que é o adjetivo. Aí observe. É a palavra que caracteriza, atribui qualidades aos substantivos. Exemplo: feliz, superinteressante, amável. Flexões: gênero, uniforme e biforme. Número: simples e composto. Grau, comparativo e superlativo. Vamos lá, galera. Vamos entender esta parada aqui, ó. O adjetivo, ele não é qualquer um não, tá? Ele é um cara sinistro. E aí vocês perceberam que na essência do que foi apresentado, ele sempre aparece para fazer o quê? Para acompanhar um substantivo. Eu não tenho como jogar um adjetivo do nada, um qualificador do nada, se não tiver quem seja qualificado. Quem é que vai ser qualificado? O substantivo. Então, o adjetivo, ele acompanha um substantivo. Inclusive, cabe salientar que todo elemento que acompanha um substantivo possui valor adjetivo. A gente acha que numa prova o avaliador não vai dar um mole para a gente. Claro que ele pode dar um mole, ou então ele pode nos arrebentar também. E ele pode nos arrebentar com um adjetivo, e não com um adjetivo, mas com um valor adjetivo. Então ele coloca, por exemplo, um pronome. Meu filho é esperto. E ele diz que aquele pronome ali tem um valor adjetivo. Ué, como assim, Cisne? Ora, não está acompanhando o nome? Então tem valor adjetivo. Ou seja, todo elemento que acompanha um substantivo automaticamente já possui valor adjetivo. Eu não posso dizer que ele é um adjetivo, mas que ele possui valor adjetivo eu posso. Mas vamos lá, vamos pensar no adjetivo em si. O adjetivo, ele serve para indicar uma característica. Ponto. Característica de quem? De um substantivo. Agora eu quero que você anote aí no teu caderno a seguinte frase, para a gente fazer um testezinho. Anota assim, ó. O policial, vírgula, atento, vírgula, efetuou uma prisão. O policial, vírgula, atento, vírgula, efetuou uma prisão. Anotar essa frase? Então vamos lá. Você agora vai fazer o quê? Você vai sublinhar a palavra atento e vai colocar o seguinte comando: assinale morfologicamente a função do termo destacado. E quando eu peço para você assinalar morfologicamente, eu quero que você assinale a classe gramatical. E aí, dentre as opções, coloque assim, ó, letra A, adjunta de nominal. Letra B, predicativo do sujeito. Letra C, adjunto adverbial de modo. E letra D, aposto explicativo. Repetindo, tudão. Eu pedi para vocês anotarem a seguinte frase: o policial, vírgula, atento, vírgula, efetuou uma prisão. Pedi para destacar o atento e colocar assim: assinale morfologicamente a função do termo destacado. Dentre as opções, nós colocamos na letra A, adjunta de nominal, na letra B, predicativo do sujeito, na letra C, adjunta adverbial de modo e na letra D, aposto explicativo. Então, estas foram as funções. Então, vamos lá. Qual é o gabarito que você vai dar? Eu tenho certeza que muita gente daria mole agora marcando aposto. Por quê? Porque está entre vírgulas. E a gente aprendeu na escola que termo entre vírgulas ou é aposto ou é vocativo, o que não é verdade. A verdade é que o único termo que vem sempre entre vírgula é o vocativo. Até porque o vocativo é um caso à parte. Quando você pega os termos da oração, você vê que tem os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios e o vocativo vem por fora, como se fosse uma observação,
porque ele não faz parte do plano sintático, ele faz parte do plano da oralidade. Então, vocativo vem sim sempre entre vírgulas. Agora, o aposto, ele obrigatoriamente vem entre vírgulas? Não. O único aposto que vem entre vírgulas é o explicativo. Mas eu tenho aposto resumitivo, eu tenho aposto nominativo e não vem entre vírgulas. Ué, Sidney, mas ali não pode ser um aposto explicativo? Não está explicando? Qual é a classe gramatical da palavra atento? É adjetivo. Então não pode ser aposto, porque aposto é uma função própria de substantivo. E agora você quer saber o que vai acontecer com esse adjetivo? Sempre? Então, no próximo bloco, tá? Beijão, até daqui a pouco, meus amores, ó.